Dicas de gestão financeira para pequenas empresas. Para que o negócio tenha sucesso, a gestão financeira é um dos pilares mais importantes, principalmente para pequenas empresas que muitas vezes operam com margem de lucro mais apertadas e enfrentam uma concorrência bem forte. E para empreendedores iniciantes e profissionais que estão começando, dominar as práticas de gestão financeira fará toda a diferença e é obrigatória ser trabalhada de forma detalhada e profunda. Por isso, vamos mostrar aqui 12 dicas essenciais para trabalhar uma gestão financeira sólida e que funcione de verdade na sua empresa, tudo de um jeito prático e direto ao ponto. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Então, sem enrolações, vamos para as dicas que todos os profissionais precisam trabalhar nos seus negócios para ter uma gestão financeira coerente, sólida e de sucesso. 1. Trabalhe o planejamento financeiro da sua empresa. O planejamento financeiro consiste em uma posição de receitas e despesas para um determinado período. Além disso, analisa os cenários projetados e estabelece metas com base nestas informações. Em outras palavras, será ele que apontará as diretrizes para que o negócio seja rentável através de um conjunto de ações, ferramentas e controles que buscam entender, organizar e gerenciar os recursos financeiros de uma empresa para o curto, médio e longo prazo. Ou seja, o planejamento financeiro empresarial tem como objetivo principal garantir que sua empresa tenha dinheiro suficiente em caixa para ter uma vida saudável, consiga aproveitar oportunidades ou resolver possíveis emergências, e assim crescer constantemente. Então, se quiser entender melhor como montar o planejamento financeiro da sua empresa com mais detalhes, assista o vídeo completo sobre esse assunto. Para isso é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 2. Separe a finança pessoal da empresa. Uma coisa é o caixa da empresa, outra é a carteira pessoal do empreendedor. Isso precisa ficar muito claro e precisa ser feito. A saúde financeira do seu negócio não pode se misturar com a conta pessoal. Separá-los fará com que você tenha um controle maior de gestão financeira, tanto empresarial quanto pessoal. 3. Compreenda a situação financeira atual. Um passo obrigatório é entender de forma clara a situação financeira atual do seu negócio. Isso envolve uma análise detalhada das receitas, despesas, ativos e passivos. E aqui sugerimos analisar com atenção alguns pilares, como análise de fluxo de caixa. Basicamente, o fluxo de caixa é o controle das entradas e saídas de dinheiro do caixa da empresa, ou seja, o que você recebe e o que paga em seu negócio. E para um bom controle de fluxo de caixa, é preciso garantir registros bem detalhados de ganhos e gastos, com muita atenção e organização, e monitorá-lo constantemente. Por isso, identificar os custos fixos e variáveis, além de diferenciar seus custos e despesas, é muito importante, porque é isso que o fluxo de caixa vai monitorar para ajudar a entender se a saúde financeira da empresa é boa ou não. Aqui é essencial entender quanto o dinheiro de uma determinada venda entra, caso um pagamento seja feito no crédito ou parcelado. E o mesmo vale para as compras da empresa, que podem ser pagas de maneira parceladas também. Então, recomendamos muito você assistir o nosso vídeo prático sobre fluxo de caixa. Esse assunto é fundamental para conseguir sair das dívidas. Para assisti-lo é só clicar aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Balanço patrimonial. O balanço patrimonial é um documento contábil que mostra o que uma empresa possui, ativos, e o que deve, passivos, e o que pertence aos proprietários, patrimônio líquido, em um determinado momento. Ele é essencial para entender a saúde financeira de uma empresa. Por isso, desenvolva um balanço patrimonial para entender a posição financeira da empresa em um determinado momento. Isso inclui ativos, como dinheiro, estoque, equipamentos, e passivos, dívidas, contas a pagar, conforme explicamos agora. Análise de lucratividade. Analise a lucratividade de cada produto ou serviço oferecido pela sua empresa. Dessa forma, identifique quais são os mais rentáveis e quais podem precisar de ajustes para aumentar a sua contribuição para o fluxo de caixa. Dívidas detalhadas. Liste todas as dívidas da empresa, incluindo o valor total, taxa de juros, prazos de pagamento e credores. Isso ajudará a priorizar quais dívidas precisam ser abordadas primeiro, bem como entender o tamanho real das dívidas que precisam ser trabalhadas. 4. Defina objetivos e meta.
Muitas vezes, empreendedores sonham alto, mas sem se planejar como chegar lá, inclusive colocando prazos bem irreais para atingir seus objetivos, e isso é um erro bem comum. Por isso, depois de analisar o contexto atual, tenha bem claro onde quer chegar, defina objetivos e metas de acordo com a sua empresa, seja extremamente sincero ou sincera e use coerência como a base. Por exemplo, qual o faturamento que pretende atingir? Quais os limites de custos de despesas? O quanto a empresa está disposta a realizar novos investimentos operacionais? Qual o lucro esperado ao final do período que está sendo planejado? Enfim, defina todos os pontos de acordo com o seu negócio. Esse passo é bem importante porque vai orientar os assuntos financeiros e estratégicos do seu negócio. 5. Registre e categorize todas as transações financeiras. Independentemente do valor gasto ou recebido, registre todas as movimentações no fluxo de caixa. Dessa forma, você poderá organizar suas finanças de maneira adequada, ter acesso a cada transação sempre que necessário e evitar desperdício de dinheiro. Aqui é essencial separar cada movimentação em categorias distintas, o que facilitará a identificação dos principais tipos de despesas e receitas. E para simplificar esses registros, é recomendável investir em uma plataforma de gestão financeira eficiente. Inclusive, atualmente existem diversos sistemas de gerenciamento que ajudam muito na gestão empresarial, como os ERPs, que são sistemas de gestão que permitem acesso fácil, integrado e confiável aos dados de uma empresa. 6. Capital de giro. Ter um capital de giro representa uma reserva de recursos que serão utilizados para suprir as necessidades financeiras da empresa ao longo do tempo, como investir em oportunidades ou até mesmo pagar eventuais contas ou dívidas, ou até resolver eventuais emergências da empresa. Ele é muito importante para ter uma tranquilidade financeira um pouco maior, então se quiser saber mais sobre o que é capital de giro e como trabalhá-lo do jeito certo, também temos um vídeo prático sobre isso. Para assistir é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 7. Implemente um orçamento rigoroso. Desenvolva um orçamento detalhado que reflita as metas financeiras da sua empresa. Logo, acompanhe de perto o desempenho real em relação ao orçamento e faça ajustes conforme necessário para garantir o controle adequado dos gastos. Com base nas metas e objetivos traçados até aqui, esclareça qual será o seu orçamento anual para cada área ou necessidades. Considere pagamentos de contas, salários, investimento em novos equipamentos, estrutura e processos, previsão de vendas, reservas financeiras, enfim. Planeje isso mensalmente. Tenha uma visão geral do ano e defina qual será o seu orçamento anual. Isso é muito importante para que você tenha bem claro a saúde financeira da empresa ao longo do ano. Dessa forma, seu negócio possuirá um plano completo de quanto precisará faturar, quais são seus limites de custos de despesas que precisa respeitar e quais investimentos precisa realizar. E assim você conseguirá acompanhar os resultados do seu negócio para saber se está no caminho certo ou se precisa realizar algum ajuste. É isso que é uma gestão orçamentária. É isso que um planejamento financeiro empresarial proporciona. 8. Projete cenários alternativos. Muitas vezes as coisas não acontecem como esperamos, por isso é muito importante traçar cenários alternativos ao que você projetou como ideal. Simule um cenário mais pessimista e outro mais otimista. Dessa maneira, você conseguirá se preparar ainda com o andamento do seu negócio e realizar possíveis ajustes, quando necessário. Porque quanto mais rápida, planejada e embasada for uma tomada de decisão, melhor para a empresa. 9. Controle os custos e despesas. Tenha na ponta do lápis todos os custos e despesas do seu negócio, todos mesmo. Dessa forma você entenderá de fato o que a sua empresa está gastando, bem como identificar o que pode ser cortado, mas sempre considerando em não perder a qualidade da entrega do seu negócio. E entender a diferença entre custo e despesa é bem importante. 10. Contabilidade. Em poucas palavras, a contabilidade é a ciência que estuda, registra e interpreta as informações financeiras da empresa e as atividades que afetam suas administrações econômicas. Na prática, ela auxilia o processo de administração das empresas, tudo através de informações e relatórios que orientam os gestores a seguirem determinados caminhos para ter mais lucratividade e sucesso do negócio, tudo conforme as leis. Em parte, trata-se da entrada e saída de dinheiro. No entanto, esse simples movimento influencia diversos outros assuntos e frentes. Tenha em mente que toda entrada e saída de dinheiro do seu negócio precisa ser registrado, processado e repassado ao governo, o que influencia na quantidade de impostos, taxas e obrigações que devem ser cumpridas conforme a legislação. E é justamente isso que a contabilidade monitora e gerencia.
papel exercido pelos contadores ou empresas especializadas neste assunto. 11. Defina os preços certos. O preço de venda corresponde à quantia que a sua empresa cobrará dos seus clientes. Este montante precisa ser adequado bastante para englobar todos os gastos relacionados à produção do produto ou serviço, bem como todas as despesas ligadas ao processo de comercialização. Ao mesmo tempo, é preciso buscar obtenção de lucro sobre o item oferecido, ou seja, um produto com preço elevado não necessariamente é sinônimo de qualidade superior ou excelência do mercado. E o mesmo vale para produtos de preço mais acessível, por exemplo. Na realidade, o preço apenas estabelece, do ponto de vista empresarial, o montante que faz sentido para a empresa cobrar, levando em consideração alguns pontos importantes para trazer lucro verdadeiro. Não tenha medo de cobrar o que seu produto ou serviço realmente vale. No entanto, é preciso ter muita coerência e planejamento para chegar no valor certo. 12. Monitore e aprimore. Por fim, acompanhe de perto cada momento do planejamento, bem como os resultados obtidos. Analise se os objetivos estão sendo alcançados e se as metas estão sendo conquistadas de acordo com o planejado. Revise sempre que possível cada parte da gestão. Isso fará com que seja possível identificar pontos de atenção, ainda realizar ajustes quando for preciso, o que ajudará muito a manter seu planejamento anual sólido, organizado, assertivo e infalível. E conforme prometido, para que a sua gestão financeira seja sólida e sustentável sempre, trabalhe e desenvolva uma estratégia de crescimento no longo prazo. Basicamente, estratégias de crescimento consistem em métodos e processos utilizados para impulsionar o progresso, desenvolvimento e crescimento de uma empresa. Dessa forma, ter uma estratégia de crescimento clara define os objetivos da empresa e sua posição no mercado, ou seja, pode ser definida como uma melhoria na posição competitiva de uma empresa, produto ou serviço, e até consolidar a posição que a empresa já conquistou. Como resultado, sua gestão financeira estará sempre buscando maneiras de aumentar o faturamento e lucro do negócio, o que deixará sua empresa mais sólida e sempre com uma visão de crescimento no longo prazo. Então, se quiser conhecer as principais estratégias de crescimento que realmente fazem diferença, assista o vídeo que mostra exatamente isso. Caso queira assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Essas foram as dicas que todos os empreendedores e profissionais iniciantes precisam conhecer e trabalhar para ter uma gestão financeira sólida e eficaz. Tenha em mente que a chave está em planejamento cuidadoso, controle rigoroso e adaptação constante às mudanças no mercado. E com essas práticas, sua empresa estará bem preparada para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que surgirem também. E aí, já trabalhou algum desses pontos no seu negócio? Escreva nos comentários e compartilhe com a gente. E só para recapitular o que falamos aqui, trabalhe o planejamento financeiro da sua empresa, separe a finança pessoal da empresa, compreenda a situação financeira atual, defina objetivos e metas, registre e categorize todas as transações financeiras, capital de giro, implemente um orçamento rigoroso, projete cenários alternativos, controle os custos e despesas, contabilidade, defina os preços certos, monitore e aprimore. Esperamos que tenha gostado. E se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.